Abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Essa noite nós estaremos meditando em todo esse capítulo, Êxodo, capítulo 19. No domingo passado nós contemplamos o Salmo 19, trazido pelo pastor Carlos. Nós conhecemos um pouco do Deus que se revela, o Deus que fala por meio da sua criação, da providência, mas que também fala por meio da palavra, em especial por meio da sua palavra, tornando-se conhecido por meio dela. Então, através da palavra de Deus, nós podemos ouvi-lo, reconhecê-lo. E hoje, no Êxodo, capítulo 19, nós avançaremos mais um passo nessa série de estudos que nós estamos fazendo, entre linhas, o fio que costura nossa fé. E nós vamos caminhar mais um pouco e conhecer um pouco mais desse Deus que se revela, porque o nosso Deus não é um Deus apenas que se revela, mas é um Deus que se compromete também com o seu povo, que se relaciona com o seu povo, que estabelece uma aliança e nos convida, nos chama para viver em um relacionamento sério para com Ele. Observemos Êxodo 19, os versículos 1 a 3 apenas inicialmente. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Vamos ler até aqui, nós não vamos completar o versículo 3. Oremos. Amado Deus, Santo Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Pedimos, ó Pai, que nos sustente nessa noite, que fale conosco, que fale aos nossos corações, que nós saiamos daqui, ó Deus, transformados pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um sociólogo francês chamado Zygmunt Bauman, ele desenvolveu um conceito de sociedade líquida. Esse conceito ele descreve a realidade contemporânea. A nossa sociedade é marcada por instabilidade. Nós olhamos na nossa vida, tudo é rápido, tudo é ligeiro, tudo muda, tudo é frágil, até mesmo os nossos relacionamentos, até mesmo a forma como nós lidamos com os nossos familiares, a forma que nós nos relacionamos com os nossos estudos, a forma como nós nos relacionamos com o nosso trabalho. Tudo na nossa sociedade parece ser líquido, sendo difícil manter algo de forma sólida, algo de maneira concreta por muito tempo. E nessa sociedade que é líquida, o compromisso tende a ser mais frágil, e isso tem adentrado também a esfera da igreja. Essa vida líquida, essa vida rápida, fugaz, frágil e passageira, não se estende apenas ao mundo lá fora, mas nós caminhamos por dentro dessa lógica também. Por vezes nós tendemos a agir assim, como consumidores religiosos. Eu vou para a igreja para consumir o produto. Então, se a igreja é um produto que está me oferecendo um produto, aí eu vou escolher a igreja de acordo com o meu bem prazer, com o bem eu quero, da maneira que eu quero. É a preferência daquele momento. Se tem atividades que me agradam, se apresentam estruturas que alegram o meu coração, aí eu vou para aquela igreja. Então eu me relaciono com aquela igreja por aquilo que ela pode me oferecer, e não necessariamente porque eu tenho um compromisso sério e verdadeiro com o Senhor. Não temos tantos desejos de nos envolver com a igreja. Nós queremos vir à igreja e ser servido dominicalmente. Nós queremos vir à igreja sem que a igreja interfira na nossa vida diária. Nós queremos Deus, mas nós não queremos Deus na nossa agenda. Nós queremos Deus nos ajudando, nos assistindo, realizando os nossos desejos, trazendo benefícios para nós, mas nós não queremos nos compromissar com o Senhor. E enquanto o mundo evangélico se mantém dessa maneira, caminha de maneira líquida, nós encontramos e nos deparamos com um Deus que caminha contrariamente a isso.
Se a nossa sociedade é líquida e passageira, o nosso Deus é sólido, é verdadeiro, é firme. E nós não podemos tratar a palavra de Deus como algo descartável, porque o Evangelho chama o cristão a uma aliança firme, comprometida e vivida no corpo de Cristo. Eu não sou um consumidor das produções e das atividades da Igreja Presbiteriana de Solânia, por exemplo. Eu me envolvo com a Igreja de Deus, eu me envolvo com Deus e por isso eu devo ser útil ao reino do Senhor Deus. No domingo passado, o pastor Carlos falou que nós estamos utilizando um filme também como plano de fundo para as nossas pregações. O título do filme é O Último Presente. Eu não sei se os irmãos chegaram a assistir, mas tirem um tempo, assistam. É um filme antigo, de 2006, mas é um filme que traz ensinamentos preciosos, importantes para nós. Eu falei antigo, aí eu lembrei que em 2006 eu já tinha quase 10 anos de idade, então estou caminhando para ser antigo também, né? Mas é um filme bacana, é um filme que traz bons ensinamentos. E nesse filme apresenta a vida de um certo rapaz. O nome desse rapaz é Jason Stevens. Ele é um jovem muito mimado. Seu avô morreu e ele espera uma grande herança do seu avô. O nome do avô, Red Stevens. E aí, em vez de o seu avô deixar o dinheiro imediato para ele, o avô vai conceder a ele 12 presentes. E esses 12 presentes foram pensados para trazer alguns ensinamentos para aquele jovem rapaz. E esse filme aborda uma reflexão profunda sobre compromisso, sobre a necessidade de nós amadurecermos, de como o que vai transformar verdadeiramente as nossas vidas não são as posses ou a riqueza que nós podemos possuir, mas são através das decisões e através das nossas vivências. E na história, o protagonista Jason, ele começa como alguém que vive sem responsabilidade alguma. Ele é acostumado a ter uma vida fácil, a ter uma vida gastando dinheiro, porque ele vive à custa do seu avô bilionário. Então, ele não precisa trabalhar para ter os recursos. Então, ele vive gastando esse dinheiro, vive gastando em festas, em carros, em mulheres, sem nunca ter tido um trabalho verdadeiro, sem nunca sequer ter compromisso em sua vida. E ele era um exemplo clássico do membro da sociedade líquida que Zygmunt Bauman apresenta. E assim como no filme, em que Jason precisa passar por um processo de aprendizado, de amadurecimento, que vai levar ele de sair de uma vida superficial para uma vida de responsabilidade e compromisso, o livro de Êxodo apresenta um cenário bastante similar também. Mostra que Deus libertou o povo do Egito, não para que o povo vá para a terra, tome a terra de Canaã e viva em paz, viva sem desfrutar de verdadeiros aprendizados, vivendo apenas uma liberdade momentânea. Mas Deus liberta o seu povo para conduzi-lo a um relacionamento marcado por responsabilidade e fidelidade. E da mesma maneira que Deus fez isso com o povo liberto do Egito, o Senhor tem o interesse de fazer isso conosco também. O Senhor não nos trouxe aqui nessa noite apenas porque temos uma programação para fazer, ou algo importante para fazer num domingo à noite que está bastante frio. Deus tem um compromisso conosco. Deus quer que nós nos envolvamos com Ele e com a sua igreja também. E quando nós chegamos aqui no capítulo 19 do livro de Êxodo, nós já passamos por alguns momentos aqui na história do povo. Inicialmente, logo no início do livro de Êxodo, nós vemos o povo vivendo sob uma dura opressão. Eles estavam escravizados na terra do Egito e eles clamam ao Senhor. Então o Senhor responde e levanta um homem chamado Moisés. E Moisés vai ser instrumento de libertação do povo de Deus. E é interessante nós observarmos que antes do Senhor conceder a lei ao povo, o Senhor vai libertar o povo da terra do Egito, demonstrando que a salvação, ela começa sempre com a iniciativa divina. É Deus que estende a sua mão. Após a libertação, após o clamor, e Deus atendeu o clamor, Deus vai utilizar Moisés e Arão para confrontar Faraó. E aí levanta aquelas 10 pragas, os irmãos já conhecem um pouco da história.
E aí, através dessas 10 pragas, Deus vai amolecendo o coração de Faraó. Faraó se recusa a libertar o povo, mas o Senhor, com mão forte, aflige o Egito e liberta o povo da terra na qual eles viviam de maneira escrava. E depois disso, Israel deixa o Egito e caminha pelo deserto. A libertação é seguida por uma caminhada dura e árdua no deserto. E mesmo em meio à murmuração, Deus continua sendo fiel. Se vocês observarem os capítulos anteriores, vocês vão ver o povo murmurando. Deus liberta, abre o mar vermelho, destrói o exército de Faraó, mas logo em seguida o povo já começa a murmurar. Deus concede água, o povo bebe água, mas o povo murmura porque está com fome. Deus concede alimento, o povo murmura mais uma vez e vive esse relacionamento de reclamações e inquietações, mas mesmo assim o Senhor continua cuidando e sustentando o povo. E aí nós chegamos aqui no capítulo de número 19, que é nos apresentado essa transição. A libertação já passou. Agora Deus começa a tecer, a costurar uma aliança com o povo de Israel. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de observar com os amados irmãos, que vai do versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos ler comigo? No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós aprendemos com o capítulo 19 do livro de Êxodo é que a aliança do Senhor nasce na sua graça redentora. Ao iniciarmos o capítulo 19, nós vamos perceber Deus conduzindo o seu povo para acampar diante do Monte Sinai. Não foi Moisés sozinho que levou o povo até ali. É Deus que vem conduzindo desde o Egito até o Monte Sinai. E é nesse local que o povo passará por uma experiência que vai ser transformadora. Um teólogo alemão chamado Gerhard van Groening, perdão, meu alemão não é bom, ele diz que Deus utilizou o Sinai como púlpito para falar ao seu povo. Deus utiliza essa circunstância para falar aos corações do seu povo, e Moisés vai servir como mensageiro. Moisés sobe para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer e em seguida desce para comunicar ao povo. E a primeira coisa que Deus diz ao povo é: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus inicia o diálogo, meus irmãos, lembrando da sua ação redentora. Não foi o povo que saiu do Egito como um forte, mas o próprio Deus que os libertou. A aliança do Senhor, ela começa com aquilo que Deus fez e não com aquilo que o povo deveria fazer. Às vezes nós achamos que é assim, que nós devemos fazer coisas para agradar ao Senhor, só assim nós encontraremos o favor e a graça de Deus, mas a verdade é que Deus estende a sua mão ao nosso favor. Antes de Deus exigir a obediência do seu povo, Ele declara que os já libertou da terra do Egito e os trouxe para si, mostrando que a redenção precede a obediência da lei. A lei vai ser dada no capítulo de número 20, mas antes dos 10 mandamentos, o Senhor liberta o povo. E é isso que Paulo compreende e escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9 da carta aos Efésios.
Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus liberta o seu povo da terra do Egito, não por conta dos méritos daquele povo, mas por conta da graça e da misericórdia de Deus. E aí você pode até se perguntar, mas por que Deus está fazendo tudo isso? Porque Deus é um Deus tão gracioso, porque Deus está ofertando libertação ao povo do Egito? E a resposta é simples, porque está no próprio caráter do nosso Deus. O nosso Deus, Ele fez promessas, e Ele cumpre com as suas promessas. Nós, nem sempre. Às vezes nós começamos nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos, nossos relacionamentos, e rapidamente eles vão embora. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, que de sua descendência, Ele abençoaria todas as famílias da terra, que a sua descendência herdaria a terra, e que seriam muitas, mais do que as estrelas no céu. Deus não está apenas realizando um ato momentâneo de poder para mostrar a sua glória, mas Ele está cumprindo passo a passo a promessa que Ele tinha feito anteriormente. E aqui fica um alerta para nós. Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus que inicia a sua obra, mas Ele conclui também. Que nós possamos refletir o caráter de Deus através das nossas vidas. E aqui no capítulo 19 tem início o pacto mosaico, ou seja, a aliança que Deus estabelece com Israel através de Moisés. E nas partes do pacto há promessas, e Deus diz, observe comigo, os versículos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Assim, meus amados irmãos, a obediência não é uma condição para conquistar um favor de Deus, mas é a resposta de gratidão. Nós devemos obedecer e servir ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez em nossas vidas, porque Ele nos sustenta, porque nós somos o seu povo. Percebe, Ele diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós pertencemos ao Senhor. Essa promessa ela foi feita a Israel, mas ela tem o seu pleno cumprimento na pessoa de Cristo, na qual todas as famílias da terra são abençoadas, e nós somos alvos dessa graça que nos alcançou, dessa graça que nos libertou. Obedecemos ao Senhor porque nós entendemos que a obedecer ao Senhor é a melhor coisa para as nossas vidas. No Salmo 16, versículo 11, o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra as delícias perpetuamente. Nós devemos se deleitar em obedecer ao Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, nos libertou, e o nosso Deus é tão gracioso que Ele revela a sua lei, as suas ordenanças, para que nós possamos viver uma vida boa, deleitando-se e se deliciando nas mãos do nosso Deus. Para refletir, meus irmãos, nós precisamos entender que vivemos em um mundo marcado pela instabilidade, pela superficialidade, pela incerteza, mas nós devemos nos lembrar que nós não caminhamos guiados apenas pelas circunstâncias. Nós não somos guiados pelo mundo, mas nós somos guiados pela boa mão do Senhor. Muitas vezes nós não percebemos claramente cada passo no caminho, porém, quando nós olharmos para trás, nós podemos reconhecer que Deus nos sustentou tantas e tantas vezes, abriu portas, nos protegeu, nos conduziu, nos guardou e nos colocou exatamente no lugar onde nós precisávamos estar. Ele inicia comentando com o povo de Israel, lembrando o que ele já havia feito. Ele diz no versículo 4, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Da mesma maneira, meus irmãos, observe para tudo aquilo que o Senhor Deus já realizou em sua vida. Deus libertou o povo da terra do Egito, mas Deus libertou você também da sua escravidão.
de quando você estava vivendo mergulhado nos seus pecados, de como você andava desgarrado pelo mundo, mas Deus libertou você e conduziu você para perto dele. O Senhor lhe guarda, lhe sustenta, lhe protege. O Deus da aliança, meus irmãos, nos dá segurança. Porque nossas vidas não podem estar apoiadas em estruturas passageiras, em estruturas frágeis, nem em promessas feitas por homens. Porque os homens mudam constantemente, nós mudamos constantemente. Mas nós cremos e podemos descansar em um fundamento que é firme e inabalável, que se chama Jesus Cristo. É Ele quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos guia. E da mesma maneira que o povo de Israel pôde confiar que Deus estava conduzindo a história segundo as suas promessas, as promessas que Ele tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, nós também podemos descansar na certeza que o Senhor continua fiel à sua aliança. A aliança que Ele estabeleceu com o seu povo, a aliança que Ele estabeleceu através do sangue do seu Filho, derramado na cruz do madeiro. A nossa segurança não pode estar nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, que nunca abandona o seu povo, que nunca abandona aquilo que prometeu. E o salmista Davi, no Salmo 33, versículos 20 a 22, ele diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amados irmãos, nós somos chamados a viver com confiança no Senhor, sabendo que Ele iniciou uma boa obra em nossas vidas. E se o nosso Deus não deixa a obra pela metade, nós temos a convicção, a certeza de que Ele vai nos conduzir fielmente até o cumprimento da sua promessa. O Senhor libertou o povo de Israel da terra do Egito, mas depois de libertá-lo, o Senhor não abandonou, o Senhor continuou com eles. Caminhou com eles durante 40 anos no deserto. Durante a noite havia uma coluna de fogo que protegia o povo do frio e de feras selvagens. Durante o dia havia uma coluna de nuvem que protegia o povo do sol escaldante. O povo podia confiar e descansar nas mãos do Senhor. Se a nossa segurança estiver no caráter fiel de Deus, que cumpre tudo aquilo que Ele promete, então a resposta natural para essa confiança, meus irmãos, é nos preparar espiritualmente para viver na presença desse Deus que é santo. Se nós confiarmos em Deus, a consequência das nossas vidas é uma vida de santidade, de devoção e de entrega ao Senhor. Observe comigo a partir do versículo 8 agora. O povo vai responder a essas promessas do Senhor, dizendo que vai sustentar o seu povo, se o povo atender atentamente à voz do Senhor. O povo responde no versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. A resposta do povo ao chamado do Senhor é: tudo que o Senhor falou, faremos. O povo reconhece aquilo que o Senhor fez e libertou o povo. Então, em consequência àquilo, o Senhor diz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas continue observando comigo a partir do versículo 9 até o versículo de número 15. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marquem ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir ao monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo, consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia,
que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Matthew Henry, comentando esses versículos, ele disse que o povo se obrigou a obedecer à voz de Deus e consideraram uma grande graça ser constituído um reino de sacerdote para ele. E por isso eles vão firmar o pacto, aceitando o Senhor como seu Deus e entregando-se para serem o seu povo. Observe que o texto vai seguir. E o texto vai seguir com Deus ordenando a Moisés que santifique o povo para que eles pudessem entrar na presença de Deus. O povo deveria se consagrar, lavar as suas roupas, se purificar, se preparar por 3 dias. Tudo isso porque eles não poderiam aparecer na presença de Deus com manchas de pecado. O povo se preparou para se encontrar com Deus. O que nós aprendemos de antemão é que o encontro com Deus não é algo fútil ou simplório. Pois embora a aliança comece com Deus derramando a sua graça, o relacionamento com Deus exige compromisso, reverência, preparação, consciência da santidade de Deus. E Ele ordena que o seu povo se santifique antes de ouvir a sua lei. Isso mostra, meus irmãos, que se aproximar de Deus exige reverência, temor e coração preparado. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer forma e de qualquer maneira. E infelizmente, muitas das vezes nós fazemos isso. No culto ao Senhor, no meio do culto, antes do culto, nós devemos se preparar para se encontrar com o Senhor. Mas nós nos encontramos de qualquer maneira e achamos que estamos em qualquer lugar. Não nos comprometemos, não levamos a sério as coisas do Senhor. Tratamos as coisas do Senhor com desdém. Davi, no Salmo 24, versículo 3 e 4, ele vai fazer um questionamento. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é simples. Ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. São esses que podem se apresentar diante do Senhor. E eu lhe pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode se apresentar diante do Senhor? Quando o salmista diz mãos limpas, ele está se referindo a atitudes corretas, a ações do nosso dia a dia. Como tem andado as nossas ações? Como tem andado as nossas atitudes nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, na igreja? Quando o salmista fala puro de coração, ele está falando das inclinações. E por vezes nós até fazemos a coisa certa, mas com as intenções equivocadas, com as intenções erradas. Meus irmãos, tanto Davi no Salmo 24, como o Senhor no capítulo 19 do livro de Êxodo, está mostrando que a presença de Deus não deve ser tratada de qualquer maneira. É algo sério. As nossas vidas, as nossas atitudes e as nossas intenções, elas estão diariamente diante da presença do Senhor. O povo iria caminhar pelo deserto, mas diariamente estavam debaixo dos olhos do Senhor. Meus irmãos, que nós tenhamos zelo pela palavra de Deus. Até desconcentrou, não foi, irmãos? Mas os irmãos já foram ali na frente acudir. Que nós possamos, meus irmãos, observar os ensinamentos da palavra de Deus. O Senhor se compromete seriamente conosco. E da mesma maneira que Israel precisou se consagrar para se apresentar diante do Senhor, para ouvir a sua voz, nós também precisamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Nós também devemos nos atentar para o nosso relacionamento com o Senhor. As nossas ações e as nossas intenções devem estar alinhadas com a palavra do nosso Deus. Ouvir a voz de Deus, meus irmãos, não é apenas uma questão de aproximação física. Não achemos que o simplesmente vir à igreja garantirá que nós ouviremos a voz do Senhor. Porque não é apenas uma questão física, mas é uma questão de inclinação do nosso coração. Não basta virmos apenas ao culto na expectativa de ouvir Deus falar. Precisamos nos preparar para esse encontro. Deus iria falar com o povo,
mas o povo precisava estar preparado para ouvir o Senhor. Da mesma maneira que nós precisamos estar preparados. O povo precisava mostrar que a santificação não é um meio de conquistar a presença de Deus, e sim uma atitude daqueles que já foram alcançados pela graça de Deus. A pergunta 90 do Breve Catecismo de Westminster pergunta o seguinte: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? A resposta é: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Às vezes nós queremos viver experiências com Deus. Queremos que Deus fale conosco, queremos nos sentir arrepiados, queremos chorar no meio do culto, como se isso fosse garantia de que Deus está falando conosco. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o Senhor, nos santificar, voltar os nossos corações ao Senhor, com oração, com preparação, com fé, com amor. Na contrição nós oramos isso nessa noite, pedindo que o Senhor aumentasse a nossa fé. E nós precisamos de fé para crer nas promessas de Deus, nas suas ordenanças, e também para colocá-las em prática nas nossas vidas. Para nós, meus irmãos, a lição permanece a mesma. Em um tempo em que tudo se torna comum e apressado, passageiro e fútil, Deus continua chamando o seu povo a uma vida de consagração. Nos lembremos disso, meus irmãos, que a nossa intimidade com o Senhor cresce quando nós aprendemos a dedicar tempo ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor com leitura da palavra, com orações, com a vida que aponta para a reverência diante do Senhor. Nós precisamos nos dedicar às coisas do Senhor. Se nós desejarmos ouvir Deus falando conosco e experimentar comunhão real com o Senhor, nós precisamos levar a sério a santificação diária das nossas vidas. Não é algo negociável. Não é algo que eu preciso fazer apenas no domingo, mas é algo constante, diário. Nós precisamos permitir que o Senhor nos purifique, não apenas com as nossas atitudes externas, mas também com as intenções, com os pensamentos e com as motivações. Nós precisamos buscar viver uma vida com mãos limpas e com o coração puro em todas as áreas das nossas vidas. Em um tempo que tudo se torna muito superficial, Deus continua chamando o seu povo a uma vida de reverência. Que nós possamos, irmãos, estar atentos a esse segundo ponto também, que se Deus nos chamou de maneira graciosa, Ele também exige que nós andemos uma vida de santificação. É necessário a santificação para ouvirmos a palavra do Senhor. Para caminharmos para o final, observe o versículo, a partir do versículo 16. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu um monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marquem limites ao redor do monte e consagre. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor,
para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse tudo. Caminhando para o fim dessa exposição, meus irmãos, nós observamos como o pecado nos distancia do Senhor. Havia limites no monte que o povo não poderia ultrapassar. O nosso Deus é santo e nós somos pecadores. O profeta Isaías, ao se deparar com a glória de Deus, ele diz no capítulo 6, versículo 5: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós somos pecadores, e quando nós nos deparamos com a santidade do Senhor, nós devemos tremer de medo. Aquele não era um dia comum, meus irmãos. Matthew Henry, ao comentar esse texto, ele diz: nunca antes nem depois foi pregado um sermão como este. A igreja estava no deserto e o pregador era o próprio Deus. Deus estava falando com o seu povo. E observe como a revelação de Deus se dá de maneira tremenda, ao ponto do monte estremecer. Os sinais expressavam, meus irmãos, a natureza da lei de Deus, que confronta o pecador, que confronta a nossa culpa e que também nos conduz para a necessidade da misericórdia de Deus. O povo olhava aquele monte fumegando, contemplava a grandeza de Deus e percebia a sua pequenez, as suas falhas, as suas misérias. O temor que tomou conta daqueles irmãos no Monte Sinai, meus irmãos, não era para afastá-los de Deus, mas o objetivo era de ensiná-los a se aproximar de Deus com reverência, conscientes de que somente a graça de Deus pode nos sustentar. Somente a graça de Deus pode sustentar a nossa vida diante dEle. Sempre que a santidade de Deus é percebida com clareza, a resposta natural do coração humano é reconhecer a sua própria limitação. Que nós reconheçamos a nossa falha, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas misérias e busquemos firmemente o Senhor. O povo não podia se aproximar livremente do monte. A santidade de Deus tornava evidente a necessidade de um mediador. E perceba que existe um mediador aqui no capítulo 19. E o mediador é Moisés. Moisés cumpre esse papel de mediador, subindo e descendo o Monte Sinai, para ouvir a voz de Deus e falar ao povo, para ouvir o povo e falar ao Senhor também. Mas agora, meus irmãos, nós temos aquele que é maior do que Moisés. Observe comigo Hebreus capítulo 3, versículo 3. Hebreus 3, 3. O autor aos Hebreus diz: pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de... Não, perdão, eu estou em Tito, ó. Perdão, Hebreus 3, 3, que diz assim: no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Irmãos, Moisés serviu como mediador, levando as palavras do povo a Deus e as palavras de Deus ao povo. Cristo é o mediador perfeito. É Ele quem nos reconcilia definitivamente com Deus. Nós podemos agora nos apresentar diante de Deus, chamando Ele de Pai. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo é maior do que Moisés. Moisés não podia santificar e preparar o povo com as suas próprias forças. Cristo pode. Em Cristo os nossos pecados são purificados
por meio do seu sacrifício. Nele nós podemos lavar verdadeiramente as nossas vestes. Perceba o que diz o versículo 14 de Êxodo 19. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. Em Apocalipse 22, 14, é dito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Em Cristo nós podemos lavar as nossas vestes. Em Cristo nós podemos esconder os nossos pecados, nós podemos nos afugentar e nos proteger diante de Cristo, de Deus, por meio de Cristo Jesus. Se o Sinai revelou a santidade divina e a capacidade humana de se aproximar de Deus, em Cristo nós temos aquele que preparou o caminho, que cumpriu perfeitamente a lei e abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Vocês conhecem os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, ele vai ter implicações diretas na nossa vida. Não é uma simples lei externa, mas uma lei que é cumprida também com a inclinação do coração. Nós jamais conseguiríamos cumprir. Moisés jamais conseguiria cumprir. Mas Cristo é aquele que cumpriu perfeitamente. Tornou-se o nosso mediador e nos purificou de todos os nossos pecados. E agora nós somos capacitados a nos aproximar do Senhor com confiança. Nós somos capacitados a viver uma vida de santidade em resposta à graça que o Senhor nos alcançou. Perceba, Deus libertou o povo da terra do Egito e deu a sua lei. Cristo nos libertou. Em resposta a isso, nós devemos viver uma vida de serviço ao Senhor. Se Cristo é o nosso mediador perfeito que abriu o caminho definitivo até Deus, então nós não precisamos mais viver presos ao medo de nos aproximar diante de Deus. Nós somos convidados, é um convite gracioso a nos achegar com confiança à presença do Pai, descansando não nas nossas obras, mas na obra completa e perfeita de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, o próprio Cristo diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Cristo nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Nós devemos nos apresentar ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo, não simplesmente por medo, mas porque em Cristo há esperança para as nossas vidas. Há esperança para os nossos corações cansados e sobrecarregados. Em Cristo nós podemos descansar e encontrar verdadeiro deleite para as nossas almas. Caminhando para o final, meus irmãos, eu gostaria de retornar para o filme que nós estamos utilizando como plano de fundo. Jason, ele inicia a sua caminhada imaginando que a maior herança que ele poderia receber seria o dinheiro do seu avô. Mas ao final ele percebe que o verdadeiro presente era aprender a viver com propósito, era viver com compromisso. De maneira muito mais ampla e muito mais profunda, Deus também não nos oferece apenas benefícios momentâneos, mas Ele nos chama para uma aliança viva com Ele. Em Cristo nós recebemos a maior herança possível, que é o próprio Deus. A herança que nós recebemos de Deus não é participar da igreja. A maior herança que nós recebemos de Deus não é a vida eterna, não é os céus, mas é o próprio Deus. Nele nós temos plena satisfação. E assim como Israel no Sinai, e como o próprio Jason no final da sua jornada, nós somos convidados a abandonar a superficialidade da nossa fé. Nós somos convidados a deixar essa vida sem compromisso, para viver uma verdadeira jornada compromissada e dedicada ao Senhor, a viver com fidelidade, desfrutando da graça que nós recebemos
e lembrando que Deus nos salvou. E o mesmo Deus que nos salvou, Ele continua tecendo, costurando a nossa vida, costurando a nossa história, dia após dia, nos preparando para um relacionamento firme e eterno. Amém?